Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por me receber aí. De antemão, a senha do canal o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita no seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clicando nela, abre uma maior em cima. Você clica de novo e abre os vídeos para você. Outro sim, eu sou um cristão, um seguidor de Cristo. Não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é para ensinar que você saiba quem é Jesus, onde está Jesus e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade. De antemão, porque Jesus, ele é o nosso Criador. Ele está dentro de nós, de mim, de todo ser humano. Se eu quiser falar com ele, eu entro pro meu quarto, fecho a porta e vou lá e converso baixinho com ele em silêncio e ele me ouve em silêncio e me resolve os meus problemas e os seus de toda a humanidade. Se Jesus sair de dentro de nós, o Espírito dele, se sair de dentro de nós, nós somos mortos. Todo ser humano, assim, tá? Que vivifica nós, nossa carne, é o Espírito de Deus que está em nós. Aí a gente fala, o Espírito de Deus está em nós e não sei o quê, mas aonde que foi dado? Eu vou explicar para você. O Espírito de Deus foi dado para nós lá no profeta Joel, tá? Está escrito lá no capítulo 2, versículo 28, está escrito, naquele dia eu derramarei o meu Espírito em toda a carne. Por que ele disse isso? Uma coisa eu creio que você já ouviu, Deus morreu por nossos pecados. Tá, mas nós pecamos até hoje, não é isso? Então, o que acontece? No dilúvio, só morreu todos, só sobrou a família de Noé. Ele e os 3 filhos com as esposas e a esposa dele, de Noé, tá? No juízo final, que foi com o general Tito, que invadiu Israel, Roma, o exército de Roma, invadiu Israel a mando de Deus para aplicar o juízo final devido à idolatria. E o povo desses dois mundos, no dilúvio e no juízo final, eles não passavam nos estatutos e mandamentos que precisava para ganhar a salvação do Espírito, tá? Não conseguia passar. Então, por isso que Jesus resolveu acabar com esses mandamentos, tá? Que existia, que seria 613 mandamentos da Torá, que estava na lei, acabar com eles, e ele derramou o seu Espírito em toda a carne. Isso aí quer dizer, o povo dali para cá não precisa mais dos estatutos e mandamentos, tá? Para cumprir. Já estava cumprido, Jesus já tinha dado a salvação para todos eles, tá? Por causa que em 2 mundos a idolatria era demais, ele percebeu que o povo não conseguia passar. Então ele foi lá e derramou seu Espírito, o profeta Joel, tá? Em toda a carne. Isso aí foi no juízo final para Israel, a segunda vinda do Senhor Jesus para Israel. Não foi para o mundo cósmico, não, tá? O mundo de Israel. A Bíblia foi escrita no hebraico para os judeus, que são o povo de Israel, viu? Então, ali ele já deu a salvação todo mundo, quando ele derramou o Espírito. Aí no apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos 5, o capítulo 5, versículo 5, está escrito assim, a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado. O Espírito Santo foi dado lá no profeta Joel, no juízo final, e Paulo também é profecia, que quando isso aconteceu, Paulo já estava morto. Paulo foi morto na grande tribulação, tá? Ele achava que passava, não passou também, tá? Nenhum dos discípulos passaram da grande tribulação. Passou, parece, só o apóstolo João, porque foi para a ilha de Pátimo amando de Deus, tá? Que ele foi para lá para ser testemunha da segunda vinda do Senhor Jesus. Esse que passou. Mas o resto tudo foi morto ali. E no juízo final, Paulo já estava morto, mas lá estava escrito, tá? Que no Romanos 5 já estava escrito. Romanos 5 foi escrito mais ou menos 64, 65 que foi escrito. Então, quer dizer, já foi profetizado para Jesus não havia ainda voltado a segunda vez, tá? Quando Jesus voltou, já estava escrito lá em Romanos 5,
que ele derramaria o seu amor em todo ser humano. Lá ele derramou o seu espírito no profeta Joel e o apóstolo, perdão, no profeta Joel e no apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Lá está escrito que derramou o seu amor em todos nossos corações de todo ser humano, tá? Então é só para você ficar ciente que nós já temos a nossa salvação dada por Jesus. Não precisamos de estar atrás de homem procurando salvação, não, tá? Que ele não tem. Talvez nem sabe que tem, que Jesus já deu para ele também, tá? Talvez está correndo atrás da lei, atrás de dinheiro, tá? Não tem nada a ver com espírito, ele não está preocupado com nada. Meu membro não pode sair daqui, ele está preocupado com o teu bolso, esse é o membro dele, tá? Nós temos que correr atrás de Jesus. A Bíblia está escrita e está lá. Por que isso não foi falado? Eu passei 15 anos no sistema e nunca falaram uma palavra dessa para mim. E lá está escrito. Deus me abençoou, ele me desviou dali, me levou para um departamento onde que eu pudesse aprender e ver. Caramba, está toda a humanidade salva há 21 séculos, que é Deus do ano 70 da era cristã. 21 séculos, está todo o ser humano salvo, tá? Presta bem atenção, está salvo o seu espírito. A nossa carne, todo mundo vai morrer e vai para a terra, alimento da terra. Só nosso espírito é que está salvo porque é de Jesus. Ele volta para Jesus. Aí a Bíblia já não diz mais nada. Só diz que ele veio e no ele volta. Quer dizer que ele veio sem nada na mente, dentro do espírito, e vai voltar também sem nada na mente. Porque tudo que está dentro de nós, Jesus já sabe. Não precisa levar nada para a memória lá. Jesus já sabe tudo que está dentro de nós. Porque o espírito é dele que está em nós, tá? Jesus é a nossa vida. Se ele sair de nós, nós estamos mortos. Todo ser humano, todo mundo. Então eu gostaria que você gravasse isso na sua mente, tá? Essas pequenas palavrinhas que eu estou te dizendo aqui, eu estou aqui para ensinar a nossa salvação, porque não é ensinada. Se fosse ensinada, ela não tinha esse tanto de idólatra aí seguindo atrás de tudo quanto é caminhãozinho que passa com o microfone lá falando alguma coisinha, tá atrás. Ele não teria isso, tá? Ele ia seguir Jesus e estar para o teu quarto porque ele precisasse conversar direto com o Senhor. E deixaria muito de fazer o mal. Muito. Não um só falando, muitos. Deixaria de fazer o mal. Porque quando você fosse fazer o mal para um irmão, você ia pensar duas vezes. O Espírito do meu Senhor está dentro dele, o corpo dele é santo também. Então eu não posso fazer isso com ele. É só um dos exemplos que eu estou te dando. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Meu propósito aqui é esse. E na medida que o Senhor Jesus me permitir abrir os versículos do Evangelho Paulino, né? Do Evangelho de Paulo, é o Evangelho da Graça. Abrir como assim? Para que você tenha entendimento, porque estão escritos em parábolas, tá? Se torna muito difícil para nós que somos português entender o hebraico, tá? Os judeus entendiam de cara o que estava escrito, mas nós não entendemos. Agora, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós possamos também entender, para poder fazer a vontade do nosso Criador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Eu vou deixar um versículo aqui da Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, que nós possamos meditar nele. Ele diz assim, o texto: porque a sabedoria deste mundo, vamos ver o que ele quer dizer aqui, está em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 19, está escrito assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio nas suas próprias astúcias. Então, aquele ditado, o sábio acha que sabe muita coisa, né? Isso aqui é bem claro para nós. Vou só mesmo poder passar aqui um pincelzinho só para que você tenha um melhor entendimento. Nós estamos fazendo alguma coisa, normalmente nós estamos pensando no pensamento da nossa carne. Pensar aqui quanto que eu estou ganhando, o que eu vou ganhar, eu preciso jantar ali, comer lá, encher a barriga, por exemplo, tá? Um exemplo, tá? Pensando na carne.
não no espírito, tá? Então nós estamos pensando na carne. Então eu estou fazendo alguma coisa? Não, eu sou a única pessoa que sei fazer isso aqui. Um exemplo, tá? Eu não vou ensinar para ninguém, porque eu preciso ficar sabendo só eu para fazer isso aqui, para mim ganhar o meu aqui, para ganhar dinheiro, comprar, ser, tanta coisa, ostentação, esse tipo de coisa. Então, Deus estava dizendo aqui o seguinte: você está fazendo isso é pelo Espírito de Deus que você está fazendo. Como que você acha que você é tão sábio assim e está fazendo? A sua sabedoria vem de Deus. Aquele Espírito que está em você que está te ensinando a fazer tudo que você sabe. E muitas vezes você é egoísta, quer guardar só para você. Jesus diz que não tem acepção de pessoa. Quer dizer que para ele nós todos somos iguais. Então nós precisamos, eu sei de uma coisa, eu ensinar para o meu irmãozinho que não sabe. Por isso que eu estou aqui e tentando, na medida do possível que o Senhor me permitir, ensinar para você quem é Jesus, o que ele pode fazer por mim, fazer por você, fazer por todo mundo, é onde que ele vive. Ele vive dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano. É onde Jesus vive. Ele é o que para nós? Ele é nosso Criador. Então nós devemos reverenciar a Ele como Deus, como Santo. Nós somos criatura dele, fomos feitos para Ele. Nós somos servos do Senhor Jesus, para isso que nós somos feitos. Não é Jesus que foi feito para nós, não, e ele é servo nosso, não. Ah, você faz isso para mim, Jesus? Nem Senhor fala, não. É assim, Jesus, você faz isso para mim? Você compra isso aqui para mim? Eu preciso comprar aquilo ali? Só ostentação e nada do Espírito, nada de bondade para o seu irmão. É assim que não é o mundo. Está desfestado no mundo. Esse versículo que fala bastante disso. Você acha que você sabe fazer alguma coisinha? Ah, eu sei fazer, eu vou esconder isso aqui para que ninguém saiba. Se você está fazendo é por causa que o Espírito de Jesus que está em você está te autorizando você a fazer, meu irmãozinho. É por isso que sem ele você não vai fazer nada. Nada, nada, nada. Se ele sair dentro de mim, dentro de você, nós estamos mortos. Só para você ter ideia, quem é Jesus? É isso. Se você saber quem é Jesus, eu garanto que você vai mudar o seu comportamento de ira 80 a 90%, tá? Para melhor que eu estou dizendo, viu? Porque você não vai, opa, eu não vou fazer isso aqui contra meu irmãozinho, porque o Espírito de Deus está dentro dele também. Então eu estou fazendo ele, no nosso palavreado, eu estou fazendo ele de bobo, mas acontece que o Espírito de Deus está lá também. E aí? Quando eu saber quem é Jesus, saber que ele está dentro de mim, está dentro de você, eu não vou tentar fazer isso com você, porque eu sei que você em carne você não vai saber, mas Jesus em espírito que está dentro de você vai saber. Esse meu irmãozinho me fez, me passou para trás, não é justo, Jesus não está no negócio, tá certo, meu irmãozinho? É para isso que eu quero deixar bem explicadinho para você os versículos, na medida que o Senhor Jesus me permitir, tá? Naquilo que ele me permitiu, pretendo deixar bem mastigadinho para que você possa entender e compreender tudo essas coisas, tá certo, meu irmãozinho? Minha irmãzinha. Graça e paz para você e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.